Primeiro, obrigada, Silvia. Obrigada, Sandra. A Cidade 3 sempre me recebe assim, com muito carinho. Eu também sou meio cria dessa casa, gosto muito. Como a Silvia falou, eu sou jornalista e food designer. Eu me tornei food designer por uma inquietude de jornalista, de querer me aprofundar nos conteúdos. E daí eu descobri esse mundo do design, né? Como é que eu faço aqui? Botão da direita. Eu me formei no Instituto Europeu de Design, em Food Design, e em 2017, cadê a Camila? 18. Camila se formou comigo, está aqui. E desde então eu trabalho explicando um pouco mais esse conceito para as pessoas, esse olhar. Não existe uma definição exata, né? É um olhar de design sobre a cadeia do alimento, sobre o que a gente come. E basicamente é isso, ó. O que a gente coloca no prato muda o mundo. E é sobre essa história que eu queria, essa provocação e essa inspiração que eu queria contar para vocês hoje. Eu trouxe essa imagem, né, que conecta um pouco da arte para provocar. Essa é uma food designer especialista em brand chamada Erika Arayun, que também trabalha bastante esse tema. Então, trouxe essa imagem aqui. Mas vamos falar do food design, né? Acho que todo mundo sabe aqui que design é projetar. Entre as traduções do design, a gente tem uma que chama propósito, projetar com propósito. E nós temos uma rede latino-americana de food design que fala que o nosso propósito é melhorar a relação das pessoas com a comida. Para a gente entender um pouco mais o que é o alimento, de onde ele vem, como é que ele é produzido, até ele ser, né, cozinhado numa cozinha, numa casa, etc., a gente tem que entender um pouco mais esse sistema alimentar. Então, é um espaço novo ainda. Quando a gente fala em food design, a primeira pessoa que citou esse termo foi um italiano, professor do Politécnico de Milão, chamado Martí Guichet, muito ligado a design de produto, um designer catalão. E desde então, há 27 anos, esse conceito, ele, conforme o mundo vai se transformando, ele também vai se transformando, né? Então, a gente desenvolve soluções que integram saúde, sustentabilidade, circularidade e inclusão para que a gente transforme, né? O foco nosso é que realmente qualquer solução que a gente crie tenha um impacto na cadeia. Por quê, né? Diante dessas complexidades que a gente está vivendo no mundo agora, né? Meio ambiente, a alta dos alimentos. Eu também essa semana estou falando bastante disso numa programação online sobre food design, e o nosso foco é mudança climática, né? A gente está vendo que essa mudança climática impacta diretamente, não só na chuva aqui, que a gente está torcendo para não chover, na energia que caiu, mas também no preço dos alimentos e em alguns ingredientes, principalmente quem é apaixonado por chocolate, no nosso cafezinho, e isso tem a ver com as nossas escolhas alimentares. Então, se a gente compreende esse sistema como um todo, né, olha para o nosso prato um pouco mais além, a gente vê que essa escolha, né, se for diferente, e um dos objetivos, né, que a gente fala que em 2050, né, o planeta não vai ter capacidade de alimentar todo mundo. Então, a gente não pode falar sobre tecnologia, sobre inovação, sem pensar ainda que a gente tem dados graves aí em relação à fome. A gente até, essa semana, tratou disso de uma maneira um pouco mais profunda, né, porque os países menos desenvolvidos, que produzem alimentos, como Brasil, África, Índia, etc., são países que são celeiros do mundo, mas que têm altos índices de fome. Então, a gente, como designer de desafios complexos, também tem que ter isso em mente. E falar de circularidade, né? De reciclagem, de desperdício, né? Cerca de mais de 30% dos alimentos que são produzidos são desperdiçados, né? Esses alimentos que são desperdiçados
poderiam resolver aquele desafio, né? Então, a gente vê uma indústria hoje já se preocupando muito mais com isso, com os resíduos que sobram. Por exemplo, ano passado a gente falou bastante sobre a carne de caju, né? O resíduo do suco do caju, daquele bagaço, vem uma startup e faz carne, que é um análogo à carne. Então, assim, tem vários subprodutos que podem surgir a partir, né, de coisas que a gente joga no lixo. Então, tem muitas iniciativas legais, né? Aqui a crise climática, então eu, na minha opinião, humilde de food designer, acho que esse impacto da mudança climática e o valor dos alimentos, tudo vai fazer com que as pessoas mudem a sua percepção sobre esse sistema. Aí falando da indústria, né, que está se adaptando muito mais à escolha desses consumidores conscientes. Hoje de manhã eu estava falando com a Mintel, que é uma agência de inteligência de mercado de América Latina. Então a gente vê assim as tendências de alimentos mais saudáveis, uma nutrição personalizada e sim uma preocupação desse consumidor com o impacto na cadeia. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu estou tropeçando nessa cadeira aqui, peraí. Melhor. Por exemplo, antigamente, né, a gente consumia o azeite importado. Aí o azeite importado está ficando muito caro, então a gente já olha diferente para o azeite nacional. Então as marcas nacionais estão investindo muito nos seus rótulos e etc. para dizer, esse é um produto nacional, esse é um produto premium. Então isso já movimenta mais essa cadeia local para a gente não ficar tão refém desses produtos. Por quê? Né? A gente fala sustentabilidade, né, Sandra? Sua casa é sustentável, mas olha, vou contar uma coisa para vocês. Hoje não basta ser a gente só sustentável, a gente tem que ser regenerativo. O tempo da gente ser sustentável era 10 anos atrás, agora o mundo está caindo aqui. Então, a gente precisa procurar soluções regenerativas. Aí, um pouquinho sobre o método, né? Porque quando eu falo design, eu não estou falando assim numa coisa hipotética. A gente está falando de um método, seja ele design thinking, seja alguma outra metodologia ágil, seja esse processo que eu posso aplicar. Então, tem diversos métodos que eu posso aplicar para o meu negócio, para a minha casa, para a minha vida, na cozinha. Então, assim, é um método que eu posso escalar e replicar, etc. Sobre conectar, então, quanto mais a gente conecta e informa, a gente também transforma. Eu, desde do início da minha jornada em Food Design, lá no Instituto Europeu de Design, eu falo desse poder, né? De quanto mais a gente dá transparência na cadeia, a gente torna esse consumidor mais consciente e ele vai fazer essas escolhas melhores, né? E de uns anos para cá, né, tanto os influenciadores digitais, com as marcas e outras coisas, a gente vê que, né, quanto mais a gente informa, mais a gente transforma. Quanta coisa a gente não sabia que a gente descobre no Instagram, né? Coisas boas, tá, gente? Tem coisa que não é. Também sobre os negócios, né? Temos aqui a Ana, que é especialista em food service, que é toda a alimentação fora do lar, bares, restaurantes e tudo que a gente come fora. Esse setor está, assim, também com vários desafios de design, porque tem problema para treinar as pessoas, problema de desperdício, a margem de lucro pequena. Então, esse setor está buscando também muitas inovações por meio do design, por meio desse pensamento, para melhorar seu atendimento, sua experiência do cliente, para absorver agora essa crise de preço, né, e ser competitivo. Então, para quem está buscando eficiência nos negócios, o design é um método bastante eficaz. E é mais ou menos esse o processo. Ó. Tudo que a gente faz é para aquela pessoa que está ali no meio. Então, tudo em volta tudo que a gente propõe, projeta e cria, né, a gente tem a ver com comportamento, com escolhas, com transparência e com informação.
Aí aqui, ó, olha para você ver como é complexo esse assunto. E agora eu vou tentar ilustrar. Esse é um exemplo, é um resumo de food design. Eu falei do Marti Guichet, mas a gente tem uma food designer italiana chamada Francesca Zampolo, que desenvolveu esse pensamento chamado Food Design Thinking, né? E daí, dentro desse sistema, né, a gente vê ali a sustentabilidade é o que abraça tudo. Vamos pensar assim, para resumir, quando eu fiz essa apresentação e mandei para a Silvia, é assim, se a gente não vai ter planeta, não vai ter pessoas, se não tiver comida, não vai ter cozinha. Então, é mais ou menos, para simplificar toda a conversa, é isso. Então, a gente tem a sustentabilidade abraçando tudo, a gente tem esse sistema da cadeia, que é o produtor, que é o agro, quem produz o alimento, etc. A comunicação, né? Essa visão crítica de futuro, o que a gente vai comer daqui a 10, 20 anos, quais são as tendências, enfim. E aqui o design de produto, que é onde entra tudo isso que você está vendo ali. Cozinhas, utensílios, toda essa tecnologia, né, de tudo é design de produto. Tem as food techs, que são as startups, o eating design, que é sobre o ato de comer. Então, aqui a gente tem alguns elementos, como as mesas postas, por exemplo, a gente define como eating design, que é o design que, enquanto a gente, a experiência do comer, né, essas experiências imersivas, o design dos espaços, né, que é a cozinha, restaurantes e tudo, a varanda gourmet entra dentro dessa parte da arquitetura, né, a parte de serviços, né, que seria uma plataforma como o iFood, né, os serviços que estão ligados à alimentação, e a gastronomia está aqui. Então, está todo mundo junto, mas a gente tem que olhar cada desafio de uma maneira independente, sempre pensando que o ponto de partida é a pessoa e essa pessoa está inserida num planeta que, enfim, precisa sobreviver. E daí hoje, essa apresentação já estava pronta e eu... cadê o Atos? Como é que dou o play? Eu vi esse vídeo aqui no Instagram hoje de manhã, incluí aqui, porque eu achei muito interessante fazer uma reflexão sobre isso. Cadê? Não está dando. Será que esse aqui não entrou? É. Foi. Tem um outro depois. Na verdade, é assim, é um movimento, né? Passam-se mais de 1000 anos e o que a gente tem? Uma mulher na beira do fogão e nada muda em volta, né? Então, a gente, quando fala em design, em propósito, a gente também precisa reorganizar isso, né? Mas eu acredito que isso já evoluiu bastante, tanto é que existe até uma questão ligada à integração dos espaços, ao comportamento, né? Isso é uma coisa sem volta, né? A cozinha já não é mais separada. Ó, gente, aqui, ó, tá tudo misturado, essa integração e tudo isso. E você vê que pouca coisa muda, né, em relação à cozinha, né? Como é que pode? A gente evolui em tanta coisa e tem coisas que continuam iguais. E aqui, na semana passada, eu fui convidada para conhecer um lançamento de um cooktop inteligente, com inteligência artificial, que se conectava e tal. E claro, né, eu adoro uma novidade, uma inovação, eu fui conhecer. Mas eu fui surpreendida, porque a gente sempre acha que a inovação é uma coisa tecnológica, mas eu vou mostrar para vocês o que eu... Tem que dar o play.
Não, será que eu tirei o negócio? Bom, esse é fácil de eu falar. Bom, é um cooktop que acho que quem é arquiteto já escutou falar, que chama Guru, da Tramontina. E, e ele... Ah, tá lá. Será que eu que não pus o áudio? Mas eu vou falando aqui. E esse cooktop, ele tem uns ajustes de temperatura, ele liga num aplicativo, e daí você tem o aplicativo das receitas, tem toda essa conectividade, e é uma coisa muito legal. E daí, o que é bacana nisso, né? Uma inovação, ela só faz sentido se ela transforma o comportamento das pessoas. Por isso que a gente fala, tem coisa que pega, tem coisa que não pega. E aí, até esse é o diretor da Tramontina, é o filho dele, e eles também foram surpreendidos, porque de repente ele se viu com o filho no supermercado. Eu também sou mãe de uma criança nessa idade, eu sei que é difícil a gente se livrar das telas, das crianças, o que pode, o que não pode. E essa criança está no supermercado com uma tela, fazendo uma lista de compras para cozinhar junto com o pai. Então isso certamente vai transformar a vida dessa criança mais para frente, a relação dessa criança com a comida. Temos aqui também uma outra especialista em educação, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas é isso, né? Então, uma coisa que é super tecnológica que provoca uma conexão emocional com a família. Então, assim, eu não sei quais são as características do cooktop, como especifica, o que é, o que não é, mas realmente, para mim, o que fica disso é a emoção de ver uma família em torno de uma mesa fazendo uma coisa super legal. Claro, tem muitas características bacanas nesse produto, e o que me também chamou a atenção foi em relação à temperatura, né? Porque você controla a temperatura dentro da panela. E com isso você tem menos desperdício, qualquer pessoa pode cozinhar, enfim, tem várias coisas, mas eu acho que quando a tecnologia, né, possibilita conexões reais e emocionais, eu acho que é esse o objetivo, né? É isso que faz a gente criar consciência das coisas. E daí tá lá, o menininho vai fazer uma sopa, o cooktop pesa, ele pega lá o aplicativo. O aplicativo também tem umas coisas bem interessantes dentro dessas tendências de nutrição personalizada. Por exemplo, eu não gosto de cebola, então já só mostra receitas sem cebola e tudo. Mas o grande negócio disso aí é esse controle da temperatura que, inclusive, por essa integração toda de cozinha, se você não tiver uma super coifa e a temperatura estiver controlada, faz muito menos fumaça e tem muito menos impacto. E por ser também, ele pesa, né? Tudo que você coloca ali. Então isso também é uma coisa que ajuda muito no desperdício. Então isso realmente me pegou. Eu acho que inovação é isso, né? Não se distanciar das pessoas. E é isso, ó, sobre a gente, cada vez que a gente melhora um processo, a gente gera novas escolhas, né, com propósito. Então a gente está falando de criatividade, de diversidade, de comunidades, né, de construir memórias, de conectar a história, né? Então assim, não adianta eu falar de uma caixinha, de um produto, de uma tecnologia, né? A comida, ela gira em torno de muitas coisas na vida das pessoas. Aí falar um pouquinho da comida do futuro, né? A gente tem aí várias pesquisas, principalmente em relação ao chocolate, ao cacau. A conclusão que a gente chega é que é assim, a gente vai ter alimentos melhores e alimentos piores, né? Então a gente, por conta da mudança climática, vai ter assim uma desigualdade alimentar bem grande, porque quem tem mais poder aquisitivo vai poder ter acesso a essas inovações e quem não tem vai acabar consumindo um alimento pior por conta da escassez de insumos. Então, por isso é muito importante que a gente comunique, que a gente tenha transparência e que a gente tenha muita ética, principalmente na indústria.
como eu disse, dessa alimentação personalizada. Eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas tem uma coisa muito interessante também, que é sobre a impressão de alimentos, né? Que há uns 2 anos era muito moda falar nisso em food design, impressora de alimentos, tinha impressora de... Eu acredito que no futuro próximo também a gente tenha essa impressora para imprimir algumas coisas, alguns alimentos, e também é uma coisa bem personalizada e específica, como todo mundo tem uma air fryer. Mas eu vi que parou um pouco, para você ver como inovação é uma coisa aberta, né? Há uns 2 anos se falava muito nisso, agora não sei, assim... Em 2018 a gente trouxe uma impressora de alimentos. Sim. Lá no Cidade 3, na primeira edição. Ele imprimiu um patê. Inclusive foi o meu trabalho de... pegar com o negocinho desmanchado. Era a impressora do Wagner. Sim, a gente fez biomassa de banana nela também, era isso mesmo. Mas então, de lá para cá, eu achei que isso evoluiu muito mais. E não foi, né? É engraçado isso, para você ver como é dinâmico, né? A gente fala das tendências, existe um comportamento de consumo que está indo. Hoje de manhã, né, nessa alimentação personalizada, por exemplo, a gente vê a indústria se transformando por conta de quem toma Ozempic. Então, assim, já tem alimentos prontinho, né, com a quantidade de proteína e nutrientes certo. Nos Estados Unidos tem vários produtos e isso vai chegar aqui muito rápido, né? E eu sou a favor de que você consuma esses alimentos in natura, da gastronomia funcional, mas a gente vê nas grandes feiras, né? Nis, como é que chama aquela outra? Fisa e toda essa indústria de ingredientes aí, se mexendo, né? Todo mundo, X gramas de proteína, essas coisas. Então, por isso, por essa tendência forte dessa nutrição personalizada. Então, esse consumidor do futuro, ele está buscando, né, essa conexão com os alimentos, mas muito preocupado com esses impactos ambientais. Então, por isso que estou falando disso aqui hoje. Porque marcas, né, principalmente o meu trabalho com marcas de alimentação e comunicação, já não é mais uma opção. Que legal, eu vou dizer que eu sou saudável. Não, o consumidor está realmente pedindo isso. E luxo, para mim, é sim você consumir de forma ética e sustentável. Eu acho que esse conceito de luxo, tanta moda também que a gente está vendo, também está sendo repensado. Sabe, os restaurantes 3 estrelas Michelin, o 50 Best, todas essas premiações em torno da gastronomia já estão mostrando essa preocupação grande com a sustentabilidade, com o consumo local. Então, né, tem vários players envolvidos, né? E falando sobre gastronomia e sustentabilidade, eu acho que a gente tem que ter muita criatividade. Ontem eu conversei com uma chefe do Rio de Janeiro, chamada Ellen Gonzalez, que está defendendo o doutorado dela em Food Design, e ela falou isso. Inclusive, ela é arquiteta também. E ela falou dessa técnica, né? Um cozinheiro que tenha boa técnica, uma boa escola, ele pega qualquer ingrediente e faz uma boa comida, né? E a gente não necessariamente precisa fazer um sorvete de pistache, porque não um sorvete de castanha de caju? Então, é também sobre isso que a gente fala, da gente usar essa criatividade, essa técnica para os nossos ingredientes, né? Para o cumaru, para o baru, né? Não importar tanto essa cultura. Por quê? Porque eu vou ter muito menos impacto. Então, simplesmente eu escolher comer uma castanha de caju e não um pistache, eu já estou mudando o mundo de alguma forma. E é isso que eu estava dizendo. Por que essas empresas, né, têm que ter essas atitudes para reverter esse cenário? Vamos dizer que é pelo planeta também? Porque a gente tem que viver. Mas é uma questão de lucro, de recurso. Né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de recurso natural. E isso tem um preço. Aí, falando um pouquinho desse processo de design, né, que eu acho muito legal, que foi... Eu falo que esse pensamento, né, a gente vê hoje nas empresas,
das organizações, né, de você ter empatia, de você compreender o contexto, de promover essas conexões genuínas, que é isso que a gente está fazendo aqui, de colaboração, né, da gente ter uma escuta ativa no que está acontecendo no mundo, né, de co-criar mesmo, né, Silvia, como a gente cocria, né? Oh, eu vou por ali, eu vou por aqui. E o legal da cocriação é que assim, não vai ser a minha ideia, nem a da Silvia. É uma ideia nova que a gente pode produzir junto. Vou dar um pitaco aí. Oi, né? Você está falando sobre isso, eu acho que é legal pontuar. Eu não sei se tem pessoas aqui que não são da nossa área, são, né, consumidores finais e tal, que o que você está falando é aplicar a metodologia do design para melhorar a cadeia do alimento. Né? Porque muita gente, quando ouve a palavra design, pensa em estética. Aí, de repente, vamos imaginar que uma pessoa está andando aí pela Gabriel, e é um entusiasta, gosta do assunto, gosta de decoração e tal, e entra, o que tem a ver? Né? Então, eu acho que isso que é a grande sacada. A grande sacada é que é assim, para eu produzir uma obra de arte, essa estética, tudo arte não, porque a arte é um negócio aberto, não tem tanta explicação sobre design. Desenvolver um produto. Você percorre umas etapas, né? E nessas etapas de estudar o público, o conceito e desenvolver, entender aquela pessoa e o projetar e tudo isso, é mais ou menos a etapa dos arquitetos. Você vai projetar uma casa, para mim e para você é diferente. Sim, é a metodologia. Sim, é o pensamento. Exatamente. Isso é muito legal ver isso aplicado. E um pensamento na crítico, alimento, né? Sim. Uma filosofia de vida, praticamente. A Ana incorporou isso também para a vida. E olha que eu já fiz muita besteira inconsciente, hein? Mas a vida é um aprendizado, né? Tem várias histórias interessantes para contar de coisas que foram feitas totalmente inconscientes que hoje estamos aí para arrumar, né? E o que a gente nota, né, que nem na Food Design Week, nesse conteúdo que eu faço online, que já faz, né, 9 anos. E a gente vê essa evolução do pensamento de quanto mais as pessoas estão preparadas, né, falar em sustentabilidade. Há uns anos, né, Silvia, era uma caixa separada. Não, hoje isso está incorporado. 20 anos atrás, a gente falava. Não é? E daí era assim, lá vem o povo ecológico. Então, hoje não é. Né? Então, eu acho que é esse exercitar do olhar crítico sobre tudo hoje, né? Da onde vem, né? A gente vê muito na moda isso, né? Eu particularmente, comprei tal roupa, mas de qual tecido? Né? Que algodão é esse? Quem costurou essa roupa? É essa energia que eu estou levando por aí? Eu acho que as pessoas estão mais atentas a isso, né? E tem um outro ponto também, a gente conversou aqui sobre design de produto, anteontem, agora não lembro, e a gente falou muito sobre essa transversalidade dos saberes, né? Que é muito sobre É justamente também, isso. né? Porque aí eu comentei rapidamente, depois na palestra eu vou mostrar como é que se aplica na prática esse conceito do food design, de o que você coloca no prato, não só muda o mundo, mas como muda o mundo, claro, mas muda imediatamente a sua vida, a sua relação com a sua casa. O seu sistema alimentar, ele pontua toda a nossa vida. É incrível isso, né? Então, é sobre isso, é pensar globalmente, né? Parar de pensar em pedaços. Nossa, entrou um susto. Entrou Não mesmo. estou chorando não, tá, gente? Então, é isso, é a gente olhar para o nosso prato um pouco mais além, saber quem cozinhou essa comida. A gente faz isso no restaurante, não é? Quando a gente vai num restaurante, a gente presta atenção em tudo isso. Por que a gente não olha um pouco mais além, né? Se a gente olhasse as nossas prateleiras, né, de supermercado, talvez, de um outro jeito, né? Da onde vem isso? Mais perto, mais longe? Exato. E para o profissional, só não querendo atrasar, mas fica um spoiler aí, que eu como designer de produto e também criando produtos para a cadeia de arquitetura e construção, eu penso muito nisso. Como é que é essa visão do arquiteto em relação a esse conceito? Porque hoje você tem a sociedade, claro, com outros valores, outros comportamentos, né? Então, por exemplo, eu penso num arquiteto, num designer que projeta a cozinha dentro daquele sistema tradicional da triangulação, mas no automático. E aí ele vai, de repente,
ter o desafio de desenvolver uma cozinha para um vegano, que não come carne. Portanto, o sistema de armazenamento, de refrigeração é outro. A coifa é Não outra. precisa... Oi? A coifa, Tudo é outro, né? E aí a gente tem então que quebrar esses paradigmas. As pessoas continuam projetando no automático. Nós estamos aqui numa loja de cozinha, né? E a gente faz todo sentido falar, mas eu vou falar na minha palestra. Então é isso, cada escolha que a gente faz reflete esse propósito maior, né? E eu acho que isso cada vez mais, graças a Deus, né, as pessoas estão prestando mais atenção. É um trabalho de formiguinha, para que as pessoas tenham esse olhar crítico. E para assim, para fechar essa provocação, eu vou exibir um trecho de um documentário do Silvio Rocha, que infelizmente ele teve que ir embora, ele estava aqui, da Tocha Filmes, que fala um pouco sobre o desperdício de alimentos. E daí a gente consegue enxergar, né, o tamanho desse problema, né, e questionar um pouco, né. Ou desta solução. Acho que precisa dar o play aqui de novo. Deixaram sozinho? Não, eu também não sei. Como é que é o play? Deixa eu ver. Ah, era aqui. É que tá... Sem áudio. Não, não é aí não. Calma aí. Tá sem áudio? Esse, se tiver sem áudio, tá... Daí não vai dar. Ah, não. Olha lá. Eu incluí esse vídeo porque a Tocha Filmes, essa produtora que faz isso, é um Netflix meio independente de filmes e documentários com propósito. Eles abordam muito circularidade, alimentos e várias iniciativas que são muito interessantes. É que às vezes a gente precisa ver isso para se incomodar, né, um pouco mais. O som tá sem som, mas é bom. Ter o que comer ou não ter o que comer? Eis a questão. Aproximadamente 30% de todo o alimento, toda a comida que é produzida no mundo é desperdiçada. São suficientes para quase que abastecer o dobro das pessoas que passam fome no mundo, que são 800 milhões de pessoas passando fome diariamente. A redução do desperdício de alimento implica numa mudança na cultura de utilização dos próprios alimentos. A gente não foi acostumado a pensar o que eu faço com uma semente, com uma casca, com uma intercasca. Banana, ela é banana. Se eu tô comendo a casca, eu tô comendo a banana, ela é banana. É isso, essa aqui é a cozinha da gastronomia periférica, no restaurante da Quebrada, aproveitamento total dos alimentos com esse time monstro aqui, só mulheres espetaculares trabalhando com a gente. A primeira cidade sem desperdício do Brasil. São alimentos que perderam em valor comercial, mas que mantêm valor nutritivo. Existe perda em toda a cadeia. O que a comida invisível faz? Conexões que alimentam. Essa cidade? Acho que é uma cidade em Goiás, se não me engano, que eles fizeram isso, depois eu vejo. Mas a Daniela Leite, ela tem um projeto aqui em São Paulo, acho que você conheceu também, né, Camila? Chamado Comida Invisível, dessa conexão aí com essas comunidades. Mas aí também a gente tem que ter um olhar um pouco sistêmico, porque isso não depende só da minha vontade, da sua, envolve, não é, Ana? A Ana tem um trabalho muito interessante nessa área social e depende de uma série de legislações. Então, assim mesmo, é uma questão de todo mundo ir mudando o pensamento para ter um movimento, né? Mas ainda tem muito o que avançar nisso. Mas era essa provocação que eu queria fazer para a gente ter um olhar um pouco mais crítico sobre as coisas. Nessa semana de design que eu participo há tanto tempo, eu sempre tento trazer essa provocação um pouco mais profunda, além da estética. Adoro a estética também, mas como jornalista, então... E o design é uma solução, é um método, uma técnica, um jeito de olhar. Então, assim, como é que a gente vai melhorar tudo isso? Com muito design. Eu acho que é isso. Eu acho que sim, acho que
Quieto, pronto. Falou uma coisa que faz muito sentido no começo, que é o projetar com propósito. Né? Independentemente de ser food, ou de ser espaço, ou de ser produto, ou de ser gráficos, né? É essa história do propósito que hoje está cada vez mais, né, importante, é preponderante para a gente. Né? Então, Ficou até uma palavra chata no passado. Ficou até desgastado. É, tipo, propósito, Não, tipo mas tendência, é. Mas não adianta, porque a gente precisa, né, olhar onde é que as coisas estão indo até para poder transformar, né? E tem outra coisa também, eu acho que a gente está aqui na Semana de Design, você fez as colocações todas, eu acho que é o momento também da gente pensar nas vertentes do design, né? Que hora ele é estética, hora ele é projeto técnico, viabilização, né? Botar de pé, né? Estrutura, bastidores, né? Furação, ferramenta e tal. Tem hora que é metodologia, né? Porque como para o brasileiro o design é um conceito, na verdade, né? Não tem uma tradução literal, é isso. Então, eu estou pensando em design como agora? Né? Como metodologia. Né? Como pensamento. Receitinha, como disse o Bruno Munari, né? O Bruno Munari, que escreveu aquele livro, né? Que é a referência de todo mundo que estuda design, que é uma receita, como se fosse uma receita de bolo, eu acho que ele fala, né? Que tem o passo a passo e você aplica isso nos... Né? E é isso que você está propondo. Então, a gente vai um pouco além. Quando a gente fala nessa receita, nesse método, a gente está falando das metodologias. Mas hoje, a maior parte, né, desses pesquisadores, principalmente Francesca Zampolo, falam dessa visão crítica. Porque tem muita coisa, por exemplo, o food design, né, dentro da Food Design Week, que eu estou essa semana em conexão, né, com designers da Itália, da Espanha, amanhã vou falar com Colômbia, Argentina. Ainda está sendo construído esse pensamento. Você vê, a gente há tanto tempo, quanto isso mudou. Então, assim, é um pensamento crítico também que está sendo construído. Mais ou menos como as pessoas veem por aí, sabe? Design de futuros, né? E esse futuro depende do que a gente está fazendo agora, né? Eu estou acompanhando, não sei se vocês estão acompanhando o SXSW, e eu tenho visto alguns relatos, né, que a gente está, assim, todos os anos lá, se falava muito nas big techs, em coisas, em inovações como o Uber, que surgiram lá e tudo. E esse ano está todo mundo assim, meu Deus, estamos vendidos, a gente não sabe para que lado vai. Ou é assim, esse futuro horrível que vai todo mundo passar fome, ou qual será a solução que a gente tem para o curto? Qual será? Então, depende muito do hoje, né? Então, eu acho que é assim, é esse exercício mesmo. Os grandes players estão lá se mexendo, sim. Né, a camada mais baixa se vira como pode, e a gente, né, aqui que discute isso, tenta... Mas o pensamento crítico, ele só vem a partir dessa reflexão, e principalmente, eu acho, que a partir da construção de um repertório. Ninguém é crítico se não conhece nada. Né? Eu posso dizer que eu adoro Coca-Cola, se eu não provei mais nada. Né? E a gente está falando muito disso hoje no design, sabe? Porque tá uma galera aí que aparece muito e faz muito pouco, e não tem repertório. Né? Esse é o grande desafio hoje, porque a gente falou esses dias todos, né? Os projetos muito iguais, né? Essa é uma coisa que me incomoda muito. Parece que está todo mundo morando num showroom. Exato. A gente vai para Milão, assim, eu fico assim, alarmada com... Vou dar um exemplo. Arquiteto, jovem designer ou recém-formado, às vezes gente até mais veterana, encantado com o negócio lá, tirando foto. É produto que está há 20 anos, sabe? É aquela cozinha clássica lá, compacta, sei lá, de um designer italiano que teve uma onda, né, de desenhar nos anos 70, cozinha compacta. Nossa, né? Então, repertório, a gente precisa, profissionais como nós, né, precisamos repertório para daí passar para essa visão crítica. Então, quem não tem, né, interesse... Mas tem também essa parte... Mas pensa agora, essa geração Z que está chegando, a Lê até me ajuda nessa. Porque justamente eles não têm tanto repertório e eles estão sendo usados muito para se projetar, justamente por não ter essa bagagem
e já ser é um ser que já veio no mundo, porque assim, pensa, a minha geração e a sua, a gente ainda está desconstruindo muita coisa, né? Então, também tem isso, às vezes a gente não tem esse repertório, você tem um outro olhar sobre aquele problema daquele momento. Não, sim. Estamos aqui para provocar. Exatamente, porque, claro, eu estou falando aqui pensando muito nessa cadeia no de produto, cultura, design, de produto, né? Como a gente chegou até aqui? Alguém, né, pavimentou essa estrada, então eu cheguei aqui porque alguém fez alguma coisa antes, né? Agora, nesse cenário, de repente, de desenhar futuros, realmente, quem não tem repertório não faz diferença não, porque está com as ferramentas de hoje, né? Enfim, né? A gente não é café filosófico isso aqui, né? Mas eu acho que é o espaço, eu disse até para os meus convidados, eu falei, a gente está numa semana de design, a gente tem uma licença poética para, né, acho que o Festival de Design tem esse papel também. Com certeza, Mari, foi uma delícia. Obrigada. Agradeço a presença da Mari Bate, porque a Sandra precisou dar uma saidinha. Eu queria até convidar as pessoas, esse conteúdo todo que eu estou falando de Food Design, dentro da plataforma da DW está disponível, é só clicar lá, Food Design Week, tudo que eu falei aqui, os vídeos vão estar disponíveis. Também no LinkedIn, Mariana Bassi, @Food Design Week também. Né, às vezes as pessoas querem saber um pouco mais, tem lá um desafio, tem alguém na família que tem um negócio de alimentação e quer conhecer um pouco mais. Tem muito conteúdo e eu acho que é repertório. Falei, né? De novo, a gente precisa ampliar. Ontem veio um pessoal do Senai aqui. Não sei se alguém aqui estava presente ontem.